Bom, pessoal, como parte da disciplina de gerenciamento, vamos falar um pouco sobre a IA integrada em plataformas de gerenciamento. Nós vamos nos fixar em três pontos, sendo ele o contribuir em análise de desempenho, geração de feedback e organização individual. Tendo esses três pontos, nós nos vamos fixar nas partes do que eles representam. A organização individual sendo a própria intenção de organização daquele indivíduo, sendo ele gerente ou desenvolvedor. O feedback que retrai aquele comentário a respeito da tarefa desenvolvida e a análise de desempenho que encadeia dos outros dois pontos, que basicamente nos leva a refletir como isso está sendo gerado. Bom, e a gente vai falar um pouco da IA no gerenciamento em si. Como podemos ver essa aplicabilidade dela? A IA em si a gente dividiu em duas partes. A sub-área Machine Learning, que a gente tem os insights baseados nos dados para melhorar a decisão do gerente. Então, essa é a maior aplicabilidade da IA no lado da Machine Learning para esse gerenciamento. A automação como um todo traz a simplificação da tarefa com o aumento da eficiência. Isso nos monta que muitos sistemas atuais utilizam até mesmo métodos de papel ou quadro para fazer a divisão de tarefas. Então, acaba sendo de uma forma que pode gerar erros. Essa automação gera, além de simplificação da tarefa, um aumento da eficiência. A análise de dados ela serve para acompanhar a progressão, identificar os riscos e métricas no desempenho. Então você consegue basicamente entender, a partir dos dados gerados, como é que está o desempenho da equipe. E a IA, como meio geral de aplicação, tem a previsão dos resultados, otimizando o recurso e as suas alocações. Entendendo também como a gente pode aplicar, a gente tem as oportunidades dessa aplicação. Primeiramente, na ferramenta, a gente tem a análise feita nas necessidades e fraquezas. A gente vê que existe fraquezas, e a gente vai olhar mais para frente nos próximos slides, que tem essa fraqueza ainda na aplicação da IA no gerenciamento. Então, isso gera uma oportunidade de aplicabilidade, além desse desenvolvimento em geral. Atualmente, poucos problemas ou nenhum são solucionados no processo de desenvolvimento do software. Então, isso gera uma oportunidade dessa aplicabilidade da inteligência artificial, além do desenvolvimento, da interlocução, na realidade, do desenvolvedor e gerente. Então, a gente muitas vezes tem aplicativos voltados a uma dessas visões, ou ao desenvolvedor ou ao gerente, fazendo com que não tenha uma grande eficiência no desenvolvimento. E, contudo, em suma, tem a evolução. São features que não necessariamente estão atreladas à análise de um problema necessário, mas promove a facilitação. Então, basicamente, se gera a partir de testes um aumento da perspectiva do uso da inteligência artificial. Bom, agora a gente vai trazer alguns dados para que a gente possa levar em suma e entender realmente a aplicabilidade. O primeiro deles é essa ligação de que 23% das organizações usam softwares de gerenciamento, ou seja, esse número ainda é baixo, mas nós sabemos que o avanço da inteligência artificial e sua aplicação vem se desenvolvendo aos poucos. Por contrapartida, nós temos que 77% dos projetos de alta performance depende dela, ou seja, mesmo com a baixa usabilidade em alguns softwares de gerenciamento, a gente tem uma alta demanda já em utilização. E outro ponto massa de perceber é o aumento da produtividade em 50%. A gente tem um aumento avassalador, são números que nos chamam a atenção. E uma queda de custos de 20%, o que faz perceber que a utilização da inteligência artificial traz, além da produtividade, um baixo nível de gastos. Bom, entendendo isso, a gente tem agora um dado que ele pode parecer até controverso, mas na verdade nos faz pensar na aplicação. 25% dos profissionais de gerenciamento afirmam que existe a falta de tecnologia colaborativa que permite atingir objetivos e metas eficientes, ou seja, existem falhas na parte tecnológica e que fazem eles não conseguirem atingir esses objetivos. Porém, 71% dos profissionais de gerenciamento afirmam que o software de colaboração melhoram a sua organização interna, ou seja, mesmo com um alto nível de falhas ainda e de ainda aprimoramento, já tem-se essa visão ativa de softwares utilizando inteligência artificial. Bom, eu vou falar um pouco sobre o estudo das ferramentas existentes e a gente já pode começar falando de uma das principais e mais usadas hoje em dia, que é o Trello, que é uma plataforma baseada em quadros Kanban e tem uma visualização parecida com essa, dividida as atividades do projeto em subgrupos e analisando-as de forma mais clara. Além do Trello, a gente tem também o Asana,
que é até parecido com o Trello, mas ele tem diferentes formas de visualização. Você pode ver o progresso da equipe, as atividades em forma de calendário, você pode ver o progresso em uma forma linear, pode ver uma lista. Além do Asana e do Trello, a gente tem também o Gira, que é uma plataforma um tanto mais complexa e mais recheada de funcionalidades, ou seja, uma plataforma mais robusta e mais, consequentemente, mais difícil de ser usada. Bom, tendo isso em vista, a gente consegue encontrar pontos comuns de falha nessas ferramentas. Primeiro, a falta de personalização, ou seja, existe uma limitação na forma como as ferramentas permitem a adaptação de fluxo de trabalho específico, ou seja, elas tendem a ser mais generalistas. Quando a equipe quiser fazer um projeto diferente, não vai ser tão fácil de implementar nessas plataformas. A comunicação eficiente é também um ponto de falha, porque embora algumas ferramentas integrem chats e comentários, muitas vezes essas comunicações ficam dispersas, resultando em feedbacks tardios ou incompletos. A interface de usuário complexa também é muito problemática. Como eu falei do Gira, por exemplo, pode ser excessivamente técnica e confusa para uma equipe menos experiente. Isso gera uma curva de aprendizado alta e frustrações. Bom, ainda sobre a comunicação eficiente, pode-se falar das informações dispersas, onde comentários, atualizações e decisões importantes podem ficar enterradas em tarefas ou cartões nas plataformas. Assim, os usuários não vão conseguir ter acesso. Notificações excessivas ou mal direcionadas também é um problema. Muitas vezes a plataforma pode não notificar o usuário que deve ter aquela informação, e a falta de integração em tempo real. A ausência de ferramentas nativas para comunicação direta, como chats ou videochamadas, obriga as equipes a usar outras plataformas, fragmentando a comunicação. Bom, e agora a gente fala um pouco das oportunidades de utilização da IA em software de gerenciamento. Aqui a gente vê um pouco das dores, onde a gente encontra números sobre o número de software usado ou o problema de traquear o trabalho da equipe. Também, além disso, a gente vê problema de manuseamento de trabalho como parte remota, relação interpessoal do time. Tudo isso a gente pode entender como problema relacionado a gerenciamento. E aqui a gente traz algumas ideias, algumas features que poderiam ser úteis para a implementação nos softwares de gerenciamento, como por exemplo um guia de interface utilizando IA, que seria a alta complexidade das plataformas de interface de usuário gera alta subutilização de suas features e resistência à sua utilização. Canais de comunicação e dashboard integrados seria uma boa ideia, porque os canais de comunicação integrados com IA para gerenciarem tópicos e sumarizarem discussões e formalizações de atividades seriam muito úteis. Cronograma baseado em sprints e documentação. A partir da análise de documentos de cronogramas e atividades de sprints, uma IA poderia gerar tasks e cronogramas individuais, além de análise de desempenho individual, na qual uma IA poderia fazer isso automaticamente. Análise de riscos, que seria uma IA realizar análise de riscos e imprevistos a partir do acesso a documentos, dados e desempenho, relatórios e afins que estariam na plataforma. Um feedback anônimo e sugestões individuais, que seria algo muito útil para a equipe e para o seu progresso. A personalização de interface, ou seja, uma geração de templates personalizados com base no prompt ou formulários como feitos no Notion, ou seja, algo utilizando um histórico de desenvolvimento da equipe utilizando a ferramenta. Uma identificação de inconsistências e repetições, ou seja, a IA sugerir mudanças de inconsistências e cronogramas, testes de habilidades, requisitos, etc. Além disso, poderia uma IA fazer uma otimização de e-mails, uma integração ou substituição devido à alta perda de tempo e produtividade com leitura e de e-mails. Estima-se que 13 horas por semana são perdidas lendo e-mails. Uma análise de documentos inconsistentes entre si, uma análise de documentos diferentes, ou seja, de que forma eles são inconsistentes entre si ou necessitam de melhorias. Uma IA poderia fazer isso. Uma integração com ferramentas de prototipação, ou seja, uma análise de fluxo baseada nos documentos de requisitos, análise de complexidade baseada no scope, etc. Além de
uma integração com ferramentas de versionamento e repositório, que seria o mais conhecido como GitHub, por exemplo, que seria uma facilitação de geração de relatórios baseado nas testes com automatização. A gente tem alguns pontos chamados de desafios para a integração. Quais são as dificuldades? O primeiro ponto deles é a integração com os dados existentes. Atualmente, a gente sabe que alguns repositórios que possam conter dados, eles não possuem alta qualidade e consistência, fazendo com que a inteligência artificial, a partir de gerar previsões, acabe dando recomendações errôneas. Outro ponto que acaba indo em comum acordo é a resistência à adoção e confiabilidade. A adoção de IA ela implica mudanças na maneira como o gerente e as equipes devem trabalhar. Além de que, esses dados, como eles podem ser dados como recomendação errônea, acaba fazendo com que hesitem em confiar nas recomendações. Além que, 13% das pessoas acreditam que a IA irá reduzir a oportunidade de empregos e de trabalho, fazendo com que crie essa resistência. Um ponto também importante é a privacidade e segurança. Garantir que as informações sejam confidenciais é necessário, o que acaba fazendo com que não seja indevidamente acessada por usuários de inteligência artificial. Ponto importante também é a explicabilidade e transparência, pois o gerente e a equipe como um todo devem entender como a inteligência artificial está chegando àquelas conclusões e sugestões para poder ali criar uma essência de tomada de decisão. Isso parte que a gente está utilizando a inteligência artificial e não uma sabedoria artificial. Outro ponto é a personalização e a adaptabilidade. A gente tem que se adaptar e a própria cultura da empresa nos pede anteriormente que a gente faça esses tipos de mecanismos. Então, faz com que uma adaptação à inteligência artificial seja um processo que deve ser custoso. E com isso, os custos e recursos necessários, visto que precisaria de suporte de TI e também parte de infraestrutura como um todo. Com isso, nós concluímos esses 3 pontos como um principal. A integração com a inteligência artificial oferece um grande potencial nos projetos, essencialmente na análise de artefatos e documentos. Então, a gente tem esse ponto como firmeza. A gente tem dados que confirmam isso. Outro ponto importante é que contribui para o aumento da produtividade e diminuição de custos, como apresentado nos dados anteriormente dito, com 50% de produtividade e diminuição de 20% de custo. A grande parte dos problemas do desenvolvimento são associados ao mau gerenciamento, o que torna cada vez mais necessário a utilização das ferramentas para que seja realmente um conclusivo de forma obsoleta. E por fim, as plataformas atuais, elas pecam principalmente em usabilidade. A gente vê que tem as plataformas, mas acaba que fazendo com que o usuário não entenda por completo. Um ponto também é a plataforma com nível de integração ideal. Ela deve possuir alto nível de complexidade de desenvolvimento. Então, a gente entende que a equipe de TI ela precisaria de um alto nível de entendimento sobre o que estaria fazendo. Outro ponto também é o equilíbrio entre a inovação tecnológica e a própria adaptação humana, para que eles possam corresponder ao necessário. E é isso. A nossa equipe é formada por Ana Gabriela, Maia, Bertrand, eu e Davi, e muito obrigado pela atenção.